Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. Vamos para mais uma videoaula, tá? Essa videoaula de hoje é uma sequência certinho da última videoaula que vocês tiveram, que é sobre matrizes também, certo? Na realidade, esse assunto de matriz eu vou dividir em 3 videoaulas, tá? A gente já passou a primeira da outra vez, essa é a segunda, e depois para finalizar a matriz vai ter mais, na semana que vem, provavelmente mais uma videoaula, tranquilo? Bom, nessa videoaula eu vou trabalhar o que com vocês? Alguns pontos que a gente envolve sobre matriz. Primeiro, igualdade de matrizes. Certo? O que é igualdade de matriz? O próprio nome já fala para vocês, já induz vocês a pensarem o que é, né, gente? Então, duas matrizes elas serão iguais se cada elemento da primeira for igual ao seu correspondente da segunda. Como assim? Vamos botar aqui, ó. Matriz, botar aqui, ó, né? 1, por exemplo, né? 1, 4, 5, 9. Tá? Igual a outra matriz aqui que eu vou colocar. 1, aqui 3 mais 2, aqui 5 menos 1 e aqui 3 ao quadrado. Bom, eu posso afirmar que essas duas matrizes são iguais. Por que eu posso afirmar que elas são iguais? Porque, ó, esse cara aqui é 1, que é igual a esse cara aqui, também é 1. Esse aqui é 4, que é igual a esse aqui que é 5 menos 1, que dá 4 também. Estão vendo aqui, ó? Esse primeira linha, primeira coluna é igual a primeira linha, primeira coluna dessa. Esse aqui, por exemplo, segunda linha, segunda coluna, é igual a segunda linha, segunda coluna aqui. 9, né? Mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, isso eu estou afirmando que elas são iguais. Tranquilo? Beleza? Então, se por um acaso tiver algum exemplo que vocês vão analisar, tipo, vai ter uma letrinha, por exemplo. Imagine se fosse aqui, ó. Por exemplo, aqui fosse x ao quadrado. Não, aqui fosse x ao quadrado, por exemplo. Tá? Aí eu queria perguntar, quanto vale o x? Bom, é só analisar. O 9 vai ser igual a x ao quadrado. Aí você vai montar a equaçãozinha. Acho que é mais fácil eu fazer um exemplo, não tem problema, tá? Então, o exemplo ficaria mais ou menos assim, ó. X mais 1 e 5, 2, 3y, tá? E é igual, tô afirmando que é igual 3, 5, 2 e 12. O que eu tô querendo dizer? É isso que eu tô querendo dizer, gente, ó. Descubra quanto vale x e y. Como é que eu faço isso? Esse x mais 1 não tem que ser igual a 3? Então, vou descobrir quanto vale o x. Basicamente, é só fazer x mais 1 tem que ser igual a 3, porque a gente igualou ali. O 1 passa para o outro lado subtraindo, né? Então, 3 menos 1, o x ele vale 2. É óbvio que eu conseguiria fazer mentalmente, né? Que número que eu vou somar com 1 que vai dar 3? Beleza. Mas é bom sempre montar a equaçãozinha. Aqui para descobrir o y, mesma coisa. 3y não tem que ser igual a 12? Então, vai colocar 3y igual a 12. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica y igual a 12 dividido por 3. Então, meu y ele vai ser 4. Que é óbvio, né? Porque se eu fazer 3 vezes 4 dá 12. Então, isso é quando eu afirmo que as matrizes são iguais. E aqui é só para vocês compararem. Tranquilo? Então, passei 2 exemplos para vocês aqui sobre igualdade de matrizes. Fechou? Então, bora lá. Matriz nula, gente. O que é matriz nula? Bom, o próprio nome já vai induzir vocês a pensarem também o que é uma matriz nula. Essa aqui não tem muita coisa que eu falar sobre ela. Basicamente, se todos os elementos da matriz forem igual a zero, ela será uma matriz nula. Certo? De boa? Tranquilo? Só isso. Exatamente isso. Não importa o tipo da matriz, tá? Se ela é 2 por 3, 3 por 4, 5 por 10, sei lá, 3 por 3, 2 por 2. Se todos os números da matriz que eu estou trabalhando for zero, automaticamente será uma matriz nula. Fechou? Tranquilo? Né? Bora lá. Matriz transposta, essa aqui é importante, porque isso aqui vocês vão se deparar com ela transposta. Se deparar com ela nos exercícios, por exemplo. O que é matriz transposta? Eu vou dar um exemplo aqui e vocês vão entender bem fácil o que é. Imagine que a matriz A é essa aqui, ó. 4, 1, 8, menos 5, 0 e 7. Quando eu falar assim, matriz transposta, tá? No caso, a matriz A transposta seria A elevado na T, tá? Tranquilo? Quando ele tem aquele Tzinho como expoente, quer dizer que eu estou trabalhando com a transposta. Basicamente, o que é linha vira coluna, ou o que é coluna vira linha. Tanto faz, tá, gente? É indiferente isso. Ou seja, aqui eu não tenho 4, 1 e 8 a primeira coluna, então vai ficar 4, 1 e 8 a primeira linha. Vocês viram que eu não mudei nada? Só o que era coluna virou uma linha.
Aqui eu não tenho menos 5, 0 e 7, que é a segunda coluna. Então, menos 5, 0 e 7 vira a segunda linha. Tranquilo? Isso é transposta. Eu poderia pensar assim, ó. 4 menos 5 a primeira linha virou a primeira coluna. 1 e 0 a primeira linha virou a segunda coluna. Segunda linha virou a segunda coluna. 8 e 7 terceira linha virou a terceira coluna. Também posso pensar assim. A maneira que vocês vão pensar para resolver é indiferente. O que importa é fazer esse processo. Tranquilo? Então deixa eu só fazer um risco aqui. Operações com matrizes, tá? O que é operações com matrizes? Eu vou dividir essa parte de operações. Adição. Aí depois eu demonstro a subtração. Depois eu demonstro a multiplicação de uma matriz por um número qualquer. A parte que vai envolver multiplicação de uma matriz por outra fica para a próxima aula, tá, gente? Porque ela é um pouco mais trabalhosa, até para não misturar tudo, eu vou deixar separadinho, tá? Então, primeiro seria a adição. Bom, adição é bem fácil. Na realidade, eu vou colocar adição e subtração juntos. Porque o processo é o mesmo, tá, gente? É indiferente isso. Imagine que eu tenho, vou dar um exemplo, tá? A matriz A, vou colocar aqui, ó. 4, 5, 7, e embaixo 2, menos 1 e 0, tá? E eu também tenho a matriz B, que eu vou nomear aqui como 7, menos 1, 10, embaixo 3, menos 3 e 5. Certo? Aí eu quero fazer o quê? Eu vou adicionar essas matrizes, que seria o A mais B. Detalhe, primeira coisa, uma observação. Eu só consigo fazer a adição e subtração de matrizes quando o tipo das matrizes for exatamente iguais. Essa aqui não é 2 por 3, duas linhas, 3 colunas? Essa aqui também é 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. Então, como as duas são o mesmo tipo, eu consigo subtrair ou adicionar. Se for tipo diferente, por exemplo, imagine que eu fosse fazer aqui, ó. Eu não conseguiria somar essas duas, por exemplo, porque essa aqui é 3 por 2 e essa aqui 2 por 3, é invertido, então não dá. Você tá tendo que compreender essa parte, né? Sempre, obrigatoriamente, o tipo da matriz tem que ser o mesmo para que eu consiga fazer essa soma ou subtração. E, basicamente, para a gente somar, olha o que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou demonstrar, explicando aqui para vocês, mas eu vou demonstrar direto, tá, gente, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, primeiro, né, todos os elementos, a matriz, como ela é do mesmo tipo, esse 4 tá no mesmo lugar que o 7, esse 5 no mesmo lugar que o 1, esse 7 no mesmo lugar que o 10, certo? Ele é, né, correspondente nas duas matrizes. Então é só fazer 4 mais 7, certo? 11. Aqui, 5 mais menos 1. Aí você tem um detalhe. 5 mais menos 1 seria isso aqui, ó. 5 mais menos 1. Esses dois sinais juntos aqui, mais com menos dá menos. Então seria 5 menos 1 que dá 4. Aqui, 7 mais 10, 17. Aqui, 2 mais 3, 5. E aqui, ó, aqui tem que prestar bem atenção. Menos 1 mais menos 3. Vou colocar aqui, ó, menos 1 mais menos 3. É assim que eu li, então eu montei certinho como é que eu tô lendo, tá? Ó, menos 1 mais menos 3. Esses dois sinais aqui, regra de sinal, mais com menos dá menos, então fica menos 1, menos 3. Aqui não tem regra de sinal, certo? Porque aqui, devo 1, devo 3, eu devo 4. Então aqui eu vou colocar menos 4. E por fim, 0 mais 5, 5. Pronto. Eu adicionei essas duas matrizes, a matriz resposta é essa aqui. E a subtração, como que faz? Do mesmo jeitinho. Então, A menos B. Só tem que prestar atenção na regrinha de sinal, basicamente, tá? Só isso. Então vai ficar 4 menos 7. 4 menos 7, se eu tenho 4, eu devo 7, eu vou ficar devendo 3, né? Só usar a lógica. Aqui, 5. Ó, presta bem atenção. 5 menos menos 1. Vou botar aqui, ó. 5 menos menos 1. Por que que eu falei assim? Porque regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, 5 mais 1, 6. Certo? Aqui, 7 menos 10 dá menos 3, né? Se eu tenho 7, eu devo 10, fico devendo 3. 2 menos 3, mesmo processo. Tenho 2, devo 3, fico devendo 1. Ó, aqui também atenção, ó. Menos 1 menos menos 3. Então, menos 1, tá? Menos dá conta e o menos 3. O meu número também é negativo. Ó, menos com menos, mais. Então, fica menos 1 mais 3. Devo 1, tenho 3, eu vou ter 2, correto? E para finalizar,
0 menos 5 dá menos 5, né? Não tenho nada, devo 5, fico devendo 5. Compreenderam? Então, adição e subtração são exatamente do mesmo jeito que eu faço. É só prestar atenção na regrinha de sinal. Porque vai aparecer regra de sinal, né, nesse processo. Se prestar atenção, ótimo, fechou. Se não prestar atenção, aí, né, fica um pouco mais difícil. Tranquilo? E por fim, né, o fim desse vídeo, no caso, seria a multiplicação de matriz, presta também atenção, tá? Matriz por um número. Vamos botar número real, certo? Como assim? Prestem atenção. Imaginem que eu tenha a matriz... Vamos pegar essa matriz aqui, ó, a matriz A. Aqui, ó. 4, 5, 7, 2, menos 1 e 0. Tá? O que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Prestem bem atenção. Imagine que eu quero fazer, por exemplo, assim, ó, 3A. Então, o que significa isso? Eu estou multiplicando a matriz A por 3. Ou seja, a matriz A, presta atenção, ó, é 3 vezes a matriz A. Quem é a matriz A? 4, 5, 7, 2, menos 1 e 0. Como assim? Então, eu vou multiplicar todos os elementos da matriz exatamente por aquele 3 estar ali fora. Então, 3 vezes a matriz A seria multiplicar cada elemento da matriz A por 3. Ou seja, ficaria, então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. Ó, 3 vezes menos 1. Aqui tem multiplicação, regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, 3 vezes 1, 3. E por último, 3 vezes 0, 0. Está multiplicado. Né? Eu poderia fazer, por exemplo, assim também, né? 5 vezes a matriz B, que é essa ali. Dá para fazer? Dá, tranquilamente. Então, no caso, ficaria 5 vezes a matriz B, certo? 7 menos 1 e 10. 3 menos 3 e 5. Como que fica isso? Então, eu vou multiplicar cada elemento da matriz por 5. Então, ficaria 5 vezes 7. Bom, 5 vezes 7, 35, né? 5 vezes menos 1. Ó, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Só tem que prestar atenção na regra de sinal, tá, gente? Lembrando que a gente só tem regra de sinal quando acontece isso aqui, ó. Dois sinais juntinhos, estão vendo aqui? Tem regra de sinal. Por exemplo, aqui não tem regra de sinal, tá? Ó, devo 1, devo 3, devo 4. Aqui não, aqui tem regra de sinal, então dois sinais juntinhos. Então, nesse caso tem regra de sinal. Na multiplicação, ó, 5 vezes menos 1, positivo com negativo fica negativo. Ou na divisão, certo? Somente esses três casos. Então, para finalizar, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos 3, ó, mais com menos dá menos. Então, dá menos 15. E 5 vezes 5, 25. Certo? Então, nesse vídeo eu demonstrei para vocês a igualdade de matriz, matriz nula, matriz transposta e as operações básicas, né? Adição, subtração e multiplicação de uma matriz por um número real. Fechou? Então, essa videoaula a gente vai encerrando ela por aqui, né? Com esse assunto que a gente trabalhou aqui. Na próxima videoaula eu vou encerrar o assunto de matriz com mais alguns detalhes para vocês. Fechou então? Tranquilo? Então assim, tchau para vocês e até a próxima.